Mas eu queria falar algo inicialmente que talvez não seja muito bem entendido. Talvez eu pareça um tanto quanto desaforado a você, mas por favor, tenha um pouco de paciência e entenda o que eu vou te dizer. Quero dizer que você é uma pessoa tremendamente privilegiada. Hoje, quando a gente fala em privilegiado, pensa em alguém que fez algo errado, né? Alguém que ganhou dinheiro, alguém que tem condições. Não estou falando disso. Estou falando que você tem privilégio, muito privilégio. Toda vez que eu venho numa igreja, ou uma igreja, e ouço louvores como ouvi aqui, vejo estruturas boas, ouço orações de pessoas que têm intimidade com Deus, podem falar em público com Ele, expressando essa intimidade. Eu me lembro da igreja sofredora. Me lembro de lugares em que eu fui e que para a gente cantar baixinho, a gente ligou a televisão, ligou o aparelho de som, botou no último volume e cantou baixinho. Me lembro de um lugar em que eu fui e que o missionário local nos levou até o final da sua propriedade, abriu a garagem, tirou o carro da garagem, tirou 2 pedras e ali tinha um batistério. E ali ele batiza as pessoas, tudo escondido. Mas eu me lembro principalmente da história de um professor universitário norte-coreano. A história é longa, vamos resumi-la. Ele começou a ganhar gente para Jesus, e ele ganhou os seus alunos, e o resultado é que todos eles foram presos. E 60 deles foram levados juntos para um campo de trabalhos forçados. Todos os dias eram levados para trabalhar em minas. E voltavam extenuados só para dormir e levantar de novo e voltar para aquela tarefa inglória. Mas enquanto iam juntos, eles balbuciavam algumas palavras. E os guardas perceberam isso e começaram a tentar identificar o que eles falavam. E separaram alguns e começaram a bater, mas eles não abriam, não falavam o que era. Até que um não resistiu e falou: quando nós nos encontramos de manhã e somos perfilados e obrigados a ir para as minas, nós recitamos o Pai Nosso. Esse é o nosso momento de culto diário. Você pode recitar o Pai Nosso agora? Vamos lá? Pai Nosso. Uma pergunta: quem foi que falou para você falar baixinho? Não é uma crítica, não. É algo interessante. Eu não falei para você falar baixinho. Mas lembra que eu falei que eles falavam baixinho, que eles balbuciavam? Você se colocou no lugar deles. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Porque é isso que nós precisamos para fazer o trabalho. Nos colocarmos no lugar dos outros. Jesus se colocou no nosso lugar. Jesus se colocou no meu lugar na cruz. Ele se colocou no meu lugar, recebendo as consequências do meu pecado. Quando falamos sobre a igreja sofredora, é necessário que nós nos sintamos parte, porque eles são parte do nosso corpo. Nós somos parte do corpo deles, nós somos parte do mesmo corpo. E se uma parte do corpo não sente o que o corpo sente, é porque aquela parte ou morreu ou está doente. E nós precisamos olhar para essas pessoas, verdadeiros heróis. Pessoas que têm dado
tudo o que tem e não tem negado a fé. São pessoas que, como escreveu a pessoa que escreveu a carta aos Hebreus, o mundo não é digno delas. O mundo não é digno delas. Esse é um desafio, vivermos de forma que o mundo não seja digno da gente. Este ano, estamos trabalhando um tema em Missões Mundiais, que é Faça a Terra se Alegrar. O nosso tema está baseado num Salmo de Davi, que não está no livro de Salmos, mas está no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 16. É um salmo comprido, mas é um salmo que narra é um salmo que celebra a chegada da arca a Jerusalém. Nós vamos ler só alguns trechos. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, diz o seguinte, a partir do verso de número 8. Dei graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Repara que ele diz, divulguem o que ele tem feito. Continuando, pulando bastante, aí, vamos para o versículo 31. Que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. A partir dessa ideia de que os céus se alegrem, a terra exulte, e diga-se entre as nações, o Senhor reina, nós cunhamos esse tema, faça a terra se alegrar. Como assim? Por que a terra se alegrar? Vamos nos lembrar que Deus criou a criação como um todo. Colocou a humanidade para cuidar desta criação. A humanidade em Adão e Eva caiu e perverteu o mundo. A terra sofre as consequências do pecado da humanidade. Não é outra razão pela qual nós vivemos num mundo com tantos problemas e com tanta poluição, com tanta desgraça, nessa área também. E só há uma coisa que pode mudar isso, é a presença do Senhor. Uma vez banidos da presença do Senhor, o ser humano nunca mais experimentou a verdadeira alegria, até reencontrar a presença de Deus, até se reencontrar com o próprio Deus. É muito interessante porque esse texto diz que os céus se alegrem e a terra exulte, e que todos saibam que o Senhor reina. Sabe o que esse texto me lembra? Esse texto me lembra o início da grande comissão, lá de Mateus capítulo 28, no versículo 18. Nós normalmente lemos só o versículo 19 e 20, mas o 18 faz parte também da grande comissão, porque ele diz, todo poder me foi dado na terra e nos céus. Aqui diz o quê? Que os céus se alegrem e a terra exulte, e todos saibam que o Senhor reina. Isto é uma profecia. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Anunciar entre as nações que o Senhor reina. Era disso que Davi estava falando. Irmãos, para comprovar isso, eu preciso lembrar que era a arca. A arca era o sinal da presença de Deus. Vocês conhecem a história, mas é bom lembrar. O povo vivia escravo. Deus levantou Moisés, todas aquelas pragas, a saída maravilhosa do Egito, e então ele fez o acordo, a aliança com o povo, e a arca era a arca da aliança que simbolizava a presença. Aquilo era um sinal da presença, e o povo se reunia em volta daquilo, e ali havia então as festas, aconteciam ali, porque a presença de Deus alegrava o povo. O povo entrou na terra com Josué, mas o povo se esquecia de tempos em tempos da presença do Senhor. Deus continuava com eles, mas eles se esqueciam da presença dele. E o que acontecia é que vinham os inimigos e tomavam conta e destruíam tudo que havia. E os filisteus eram os maiores especialistas em importunar o povo de Israel. E houve um dia
em que os filisteus, que eram mais desenvolvidos em termos de armamentos, eles já tinham material bélico feito com ferro, enquanto os israelitas ainda tinham apenas bronze, e bronze é uma coisa mais difícil de se manusear numa guerra, mais pesado. Eles perdiam, então, com isso. Os filisteus se aproveitavam dessa superioridade e do fato dos israelitas não honrarem a Deus, e dessa feita eles invadiram e tomaram a arca, e levaram a arca em triunfo, dizendo: vencemos Israel, vencemos o Deus de Israel. E para humilhar, levaram a arca, volto a dizer, símbolo da presença de Deus, e colocaram diante do seu ídolo, da estátua de Dagon, o seu Deus, no templo de Dagon. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que no dia seguinte, quando eles foram olhar, Dagon estava de cara no chão, a estátua tinha caído. Eles acharam que era algum problema, levantaram Dagon, deixaram Dagon em pé, e quando foram olhar de novo, Dagon estava caído de novo, com a cara no chão. E foi mais uma vez assim. Porque diante da presença do Senhor, do Deus único e eterno, até os falsos deuses se prostram. Porque Ele reina, o Senhor reina. Irmãos, aquele povo era um povo ímpio, mas percebeu que estava diante de algo muito importante. O que eles fizeram então? Aquelas pessoas pegaram animais fortes, touros, colocaram em cima de um carro de boi, colocaram a arca em cima e tocaram. Você sabe, nenhum ser vivo faz a coisa mais difícil se puder fazer a coisa mais fácil. E essa foi uma experiência interessante, porque os filisteus viviam na região mais plana, na beira do mar. Na beira do mar. E o povo de Israel vivia àquela altura só nas montanhas. E eles tocaram para aquilo ir embora, que eles não queriam com eles não estavam devolvendo para Israel necessariamente. Era para ir embora e o povo de Israel voltar para buscar. Mas a arca estava ali, a presença do Senhor estava ali, e até os animais obedecem a Deus. E aqueles touros subiram, e não subiram um morrinho igual tem lá em Perdizes, não. Eles subiram centenas de metros, ladeiras íngremes, até levar de novo o símbolo da presença de Deus para o povo de Israel. Costumo dizer que aqueles bois ou touros foram missionários, levaram a presença do Senhor. Esse é o nosso papel. Aqui Davi está celebrando, nesse salmo, o fato de que a presença do Senhor está agora em Jerusalém, a cidade que ele, Davi, conquistou, a cidade que veio ser conhecida como a cidade de Deus, a cidade onde está a capital de Israel, a cidade de Davi, a cidade onde Jesus foi apresentado aos sábios, onde também foi recebido em glória, onde foi condenado e crucificado. Ele está celebrando isso, porque está chegando o sinal da presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus, diz Davi, produz alegria, e todos devem se exultar. Normalmente em missões, quando a gente fala de missões, a gente fala de sofrimento, a gente fala de tristeza. Fala a verdade. O sujeito vai falar de missões, você já pega o lenço, né? Vai ter culto para falar de missões, você fala: cadê meu lenço? Tem que passar na farmácia, comprar um lenço de papel, porque já vai vir com histórias terríveis e tristes. E é verdade, irmãos, tem muita desgraça acontecendo, e a gente precisa falar sobre elas. Mas eu quero falar para você sobre algumas coisas que estão acontecendo que nos alegram. Sim, nos alegram. Quero falar para você, por exemplo, do que está na projeção. Tem como projetar para mim lá a tenda de brincar? Um projeto, como eu falei, que a gente teve a noção quando estávamos lá naquele acampamento no Iraque, aquele campo de refugiado. Pode passar. Primeira coisa, irmãos, olha só a qualidade que nós estamos trabalhando do material. Pode passar o próximo. Tudo organizadinho, tudo bonitinho. Irmãos, isso aí não foi tirado quando foi inaugurado, não. Tá?
Isso aí é como fica no final do dia. As pessoas terminam o trabalho. Aí nós temos as crianças. As crianças que vivem num campo de refugiados, irmãos. Vivem em lona, em barracas de lona, mas olha o lugar que eles têm. Qualidade. Estamos investindo porque Deus é um Deus que tem qualidade, que quem anda com Deus tem qualidade. Tem qualidade de vida. Tem qualidade para falar. Tem qualidade para mostrar. Então, não é uma coisa improvisada. Foi pensado, foi planejado. Pode passar. Temos uma metodologia. Você está vendo ali um garotinho que está com uma máscara. Não é carnaval. Tá? Aquela máscara é uma ovelha. Nós estamos mostrando a metodologia toda da JMM ali, Bashar Hassan Azi, que é a nossa organização. Pode passar os próximos slides. Essa metodologia, a criança recebe um certificado depois que ela passa ali um período. Pode passar. Aí as crianças estão trabalhando alguns conceitos. Não se pode falar diretamente para a criança sobre Jesus. É proibido. Isso é feito na ONU. Então, dentro de uns containers da ONU ou em volta deles. Não dá para falar claramente, mas a gente trabalha dessa forma com a metodologia. Dá só uma pausa para mim. Que metodologia é essa? Sabe aquela máscara? É a ovelhinha. E a gente vai falar que Jesus é o bom pastor que deixa as 99 e vai buscar a ovelhinha que está perdida. Vai buscar aquela que está sem refúgio. Essa é a metodologia. Pode voltar, por favor, para mim? A nova linguagem. Então aí nós estamos ensinando às crianças uma nova linguagem. A maior parte dessas crianças sofreu violência, viu parentes serem mortos. A maior parte ainda tem familiares. Pode passar. E elas estão de novo ali com as máscaras das ovelhinhas. Pode continuar. Aí são as crianças brincando. É um ambiente de paz e de tranquilidade, mas é acima de tudo um ambiente de amor. Pode passar. Acho que termina aí? Ok. É um ambiente de amor. A pessoa que está trabalhando, as pessoas que estão trabalhando lá, mas estou me referindo especificamente a uma mulher que está lá. Essa mulher podia estar no Brasil dando aula em qualquer universidade. Uma delas tem 2 pós-doutorados na área dela. Você sabe, eu ralei para ter meu doutorado, parei na metade. Ela tem 2 pós. Ela está lá porque ela ama aquele povo. E esse amor é traduzido em pequenas ações, nos contatos. Mas o bonito dessa história é que não se pode falar diretamente de Jesus, mas a gente conta a história de Jesus, a gente ensina hinos sobre Jesus. E houve um conflito. E uma das nossas missionárias, que era escalada para trabalhar, que trabalha mais diretamente com as crianças, não pôde chegar lá na reunião, na hora, para trabalhar com as crianças. E ela ficou preocupada com o que está acontecendo com as crianças, num conflito dentro do campo de refugiados. Imagine você, as crianças são vítimas em potencial. E ela ficou um pouco mais tranquila quando soube que as crianças estavam lá no projeto da tenda de brincar. Mas depois ela ficou preocupada, como é que aquelas crianças vão estar lá dentro? Imagina que aquele lugar organizadinho, como é que não vai estar com só criança solta? Você imagina, se tiver um garoto chamado João Marcos ali dentro, não tem mais nada. E aí quando ela chegou, pastor, aquelas crianças estavam cantando músicas sobre Jesus. Não tinha um adulto com eles, mas a presença de Deus estava com eles. Jesus estava com eles. Porque eles estavam cantando, Jesus se manifestou ali. E ela ficou impactada quando ela viu aquilo, as crianças cantando. E ela não ficou com as crianças, ela saiu, foi lá, buscou uma mulher que fala a língua deles mesmo, para ter certeza, porque ela fala árabe e ensina as crianças em árabe, mas a língua do coração é a língua que você precisa ser evangelizado. Então ela pegou uma mulher cristã e levou. E pediu para ela falar de Jesus. E aquelas crianças entregaram a sua vida a Jesus. Não é motivo para se alegrar? E é você quem faz isso. Quando você ora, quando você contribui, quando você vai. Esse projeto, você pode ir para ensinar, você pode ir para brincar com as crianças,
Falei sobre futebol. Você olha para mim, você sabe, eu sou um cara, fui bom de bola, fala a verdade. Eu era tão bom de bola, eu comia a bola, eu só não digeri. Você pode não acreditar, mas eu no final de campeonato, pastor, final de campeonato, eu tinha meus 13 anos, eu ia fazer o 4º gol da final, já meu, ia fazer de bicicleta quando eu levei um toque aqui nas costas que acabou com o meu sonho. Era minha mãe me acordando dizendo que era hora de ir para a escola. Eu só tenho mais ou menos o mesmo peso que o Ronaldo, só isso. É a única semelhança entre nós. Mas com a camisa da seleção brasileira em 2007, eu entrei em tudo quanto é canto no Iraque, que a gente resolveu ir. E joguei bola. E ganhei, fiz gol em cima dos caras. Os caras pensavam mesmo, esse é o Ronaldo, só pode. Se ele cair em cima de mim, vai machucar. Você pode doar uma semana, pode doar 15 dias, pode doar um mês. Temos trabalhos também com refugiados, na área da saúde. E aí você fala, pastor, eu não sou da área da saúde. É o seguinte, você sabe somar? Você sabe anotar? Vai fazer o que o pastor Alípio fez. O pastor Alípio ficou lá, meu filho, fazendo isso, controlando estoque. Sabe? Ficou controlando estoque. Que estoque de quê, pastor? De remédio. Porque a gente atende e dá um remédio. Irmãos, a alegria daquelas pessoas ao serem atendidas é algo que é fantástico. A alegria, a presença de Deus, quando nós nos apresentamos como mensageiros de Deus. Um psicólogo foi numa das nossas caravanas. E o nosso missionário, que ficou muito tempo lá, não podia evangelizar diretamente. Mas ele estava fazendo atendimento psicológico. O brasileiro falava e ele fazia a tradução para o árabe. E daqui a pouco, quando ele viu, está lá o psicólogo falando de Jesus. E ele falou, isso é proibido, mas quem está falando é ele. Qualquer coisa, quem vai preso é ele, eu fico. Né? E aí ele mandou ver. E ele falou para mim depois, pastor, em menos de meia hora, aquele homem pregou para uma mulher, a mulher se entregou a Jesus. Eu, se fosse para alcançar aquela mulher, ia demorar uns 4 anos. Primeiro ia ter que fazer amizade com o marido dela, com o filho, para depois com o marido, para depois chegar nela para falar de Jesus. Mas um psicólogo que nem fala árabe, veio aqui e falou e a mulher se converteu. O potencial que você tem para fazer isso. Eu ficaria aqui horas falando, mas eu quero terminar falando sobre o projeto com refugiados novo que nós temos. Um americano, homem de negócios, empresário, bem-sucedido, pegou o seu dinheiro todo, abandonou os seus negócios, arrendou o que ele tinha e mudou para a Europa. Lá ele abriu um campus para receber refugiados, não um campo de refugiados, um campus, uma estrutura como essa, onde há espaço para educação, para atendimento médico, mas principalmente para evangelização. E ele abriu outro, e ele abriu na ilha de Lesbos, é o lugar onde mais chegam refugiados na Europa Ocidental. E nós começamos a ajudar, a enviar pessoas para lá. Só que esse homem tem uma característica. Esse homem, ele abre o campus, ele organiza, ele recebe pessoas, ele mantém o campo nesse período. E depois de certo período ele diz, agora eu vou embora. E ele pergunta para Deus, Deus, com quem que eu deixo esse campus? Repare que ele não pergunta para quem eu vou vender, para quem eu vou passar e com quem eu deixo. E aquele homem, vendo o trabalho que nós brasileiros fazíamos, ele disse que Deus falou com ele que esse trabalho é para ficar com nós batistas brasileiros. São 50 mil reais mês. Não é para pagar ele não, é para manter o campus. São 5 mil pessoas. Aí eu pergunto a você, aquele americano pode mais do que a gente? O Deus dele é maior do que a gente? Eu sei que o dinheiro dele vale mais do que o nosso. Mas a pergunta, ele pode mais do que a gente? Nós aceitamos, irmãos, o desafio. A junta chegou no volume morto das suas reservas. Tá? Vamos tirando lá tudo que tem. Mas nós não vamos parar, irmãos. Nós não vamos parar. Se um dia os irmãos ouvirem assim, o pastor Marcos foi mandado embora da junta porque mandou dinheiro demais para o campo, pode ter certeza que eu vou estar alegre. Porque o dinheiro é para ir. E as pessoas é para irem. Eu quero
desafiar você a participar dessa obra. Eu ficaria aqui horas falando sobre Índia, sobre China, Vietnã. Eu vou estourar um pouquinho aqui o tempo. Eu vou contar uma história rapidinha, eu prometo que é rápido. Foi um país onde o nosso missionário estava lá há cerca de 2 anos, na verdade 3 anos. E esse país tem vários povos não alcançados, e aí tem um povo lá que os americanos tentaram, os ingleses tentaram, ninguém conseguia um convertido para Jesus, décadas. Eles pediram ajuda, dá para você, brasileiro, ir lá trabalhar? Um missionário nosso, ex-jogador de futebol. E ele foi, ele entrou na cultura do pessoal, ele entrou tanto que lá, o pastel de feira, a coxinha, né? Todo mundo aqui sabe, né, do que eu estou falando. Aquela comida que você, assim, deu uma fomezinha, você vai lá, passa, né, come, engorda por causa disso. Então, lá, a comida, assim, o quitute da hora, é um ovo galado. Não é aquele ovo rosa que tem em boteco, não. É um ovo choco. Eu não sei se eu estou fazendo me entender. É um ovo que nunca vai ser frango, mas não é mais ovo. Tem um pintinho dentro. Aí eles pegam aquilo, ferventam com umas ervas. E aí abrem e comem. O cheiro é inesquecível. Infelizmente eu não tive como registrar o cheiro. Mas tem um amigo meu que tem registrado na memória dele até hoje. 1 mês depois eu falei com ele: rapaz, aquele cheiro. Ele: para, João Marcos, para que eu vou vomitar. E é um homem de quase 60 anos. E aquele missionário desmamado com picanha, que era criado aqui na região de Gado, aqui de São Paulo, come aquilo de lamber os lábios. Irmãos, ele parou num lugar, na beira da estrada, num lugar que eu não iria ao banheiro, e eu não sou fresco para isso. E comeu o negócio, e eu só fotografando, né? Eu passei, essa daí eu passei. Eu sou gordo, mas não sou burro. Aí, mas por que eu estou falando isso? Pastor, ele ganhou as 2 primeiras pessoas daquele povo para Jesus. E nós estávamos nessa viagem, subindo as montanhas para visitar a prima de uma das pessoas que ele tinha ganho. Essas 2 primeiras pessoas são um casal. E ele já está treinando, na verdade já treinou essa altura, para serem nossos missionários. E aí lá nós fomos subindo, ele comeu o ovo, chegamos numa aldeia, lá no alto das montanhas. E lá tinha uma feira, mas não é essa feira bonita que tem aqui em São Paulo, não. Nem é aquela feira lá mais bagunçada que a gente tem em outros estados. É uma feira. E lá na feira tinha um porco morto, cortado em pedaços. Você que é mais jovem, eu espero que você não fique assim, decepcionado, mas carne não vem dentro de plástico não, gente, tá? Carne é um bicho que você cortou, tá? Aí sai sangue, aí quando você corta assim, tem um negócio chamado intestino, tripa que o povo fala, aquilo é sujo. E o porco estava daquele jeito, tá? Assim, se você quiser ver as fotos depois, é bom que você não vai comer pizza hoje, você dá a oferta, o dinheiro da pizza. Aí, ele foi, tá lá conversando, chega uma mulher, numa moto, desce, vai lá, dá um beijo na prima, cumprimenta os outros e vai na direção do porco. Eu falei: meu Deus, agora que eu fiz as contas, é hora do almoço, nós vamos ter que comer na casa dessa mulher esse porco. Aí a mulher foi lá, pegou um pedaço do porco e lá fomos nós. Fomos de carro, depois fomos andando, chegamos lá numa plantação de arroz, um lugar, pastor, um boa, assim, daqui, depois do piano ali um pouco, isso aqui era o tamanho da casa toda. Um cômodo, assim, meio enviesado com o outro. Nós sentamos no chão, como é cultura, tapete no chão, e a gente ali, esperando. Ela foi lá, matou um frango, isso a gente vendo, né? E cozinhou, a gente sentado, conversando. E aí entraram 2 cachorrinhos lindos, esse cachorrinho de madame mesmo, coisa bonita. Entraram 2 cachorrinhos. Aí o pastor que estava comigo perguntou assim: aqui eles comem cachorro, né? Mas isso aí é cachorro de estimação. Eu falei: bonito desse jeito deve ser estimação. Aí perguntei: esses cachorros é de criação ou é para comer? Aí o rapaz falou: não, é para comer, só que eles estão magros ainda. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar de ver cachorro magro na minha vida. Aí, serviram comida, raízes, frango e tal, e eu fui direto no porco, né? Eu gosto. Mordi. Carne mal passada, aquele sanguinho assim descendo, né? Bem, eu sou da época que existia um negócio chamado 2º grau de ensino médio, e você tinha que fazer profissionalizante.
E o meu profissionalizante foi análise de patologia clínica. Tá. Verminose eu lembro até hoje quase todas. Por isso que eu não como alface, não gosto, na verdade, né? Mas eu lembrei da tal da cisticercose, né? Que é quando vai para o cérebro e mata. E ali eu orei. Eu já tinha orado agradecendo a comida, pedido, mas aí eu fui marcado, Deus, cisticercose não, em nome de Jesus. O pior foi ter que engolir a Anitta depois, não a funkeira, o remédio, né? Que aí eu tomo um negócio desse mais ou menos uma vez por ano. Minha esposa me faz ir lá tomar o Bendazol, a Anitta, esses negócios todos lá para garantir. A gente come em cada lugar. Aí comemos, aí saímos. Passaram 2 meses, aquela mulher mandou um vídeo dizendo que agradecia muito a visita, mas que da próxima vez nós não seríamos visita, nós seríamos recebidos como irmãos dela, porque agora ela servia a Jesus Cristo. Mas o mais fantástico é que uma daquelas 519 igrejas funciona na casa daquela mulher hoje, porque não são mais 3 pessoas, já tem uma igreja naquele povo. Há 6 anos não tinha uma pessoa convertida. Hoje, porque você orou, porque você contribuiu e porque aqueles missionários foram, comeram ovo choco, cachorro e outras coisas, há uma igreja. Um dos nossos missionários passou por uma experiência gastronômica muito difícil. E eu perguntei para ele, você não pensou em dizer não? Ele falou, não, pastor, eu engulo qualquer coisa para poder abrir a minha boca e falar de Jesus. São pessoas assim que estão nos campos, fazendo diferença. Você não precisa fazer tudo isso, mas eu quero desafiar você a participar dessa obra, desse projeto. Hoje, 4 bilhões e 400 milhões nunca ouviram falar sobre a salvação. Nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Isso não é tarefa para uma pessoa, isso não é tarefa sequer para uma igreja ou denominação. Isso é tarefa para cada cristão. E você pode participar, orando. Sim, ficaria aqui horas falando sobre a importância da oração, contribuindo. Irmãos, assumi a junta em 2010. O dólar valia 1,58. Tínhamos 600 e poucos missionários, um pouquinho menos de 600 missionários, na verdade. Logo depois fomos a 600 e pouco. Hoje o dólar está 3,70 e nós temos 2.056. As pessoas dizem, alguns dizem que eu sou sem juízo. Não, eu não sou sem juízo. Eu acredito num Deus vivo, que é dono de todo ouro e prata. Está no meu bolso, está no seu bolso, está na minha conta, está na sua conta. E nós precisamos fazer a nossa oferta de fé.